Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio 1, Estudiantes 0, que acaba de acontecer lá na Argentina. Olha, é aquele tipo de vitória que só a história do Grêmio justifica. Só o que a gente já conhece da vida gremista que dá pra justificar. Uma situação, uma vitória que eu diria que é das menos prováveis de todas. Começa com o erro de escalação do Renato, que eu quero falar, passa pelo drama de uma expulsão, que infelizmente foi justa, embora toda a situação que a gente vai reclamar aqui da arbitragem, de não ter expulsado o cara, o Enzo Pérez, deles, e até por um erro grosseiro do goleiro Marquezin, que teve que o VAR salvar, que teve que o árbitro da partida salvar, o bandeirinha por lá que seja, para o Grêmio sair com a vitória. Mas a verdade é a seguinte, a vitória tem um tamanho gigantesco de um time que, só pra gente entender, o Estudiantes é o clube sul-americano com o maior aproveitamento de todos dentro de casa na Libertadores. Os caras têm tipo 80% de aproveitamento. Não vamos achar que é barbada, que esse não é mais o mesmo Estudiantes. Não, é muito difícil ir lá e vencer. E o Grêmio foi lá, de alguma maneira, contra tudo e contra todos, e talvez contra até algumas coisas erradas dentro de si, e conseguiu a vitória. Que provavelmente os guris do Grêmio, pra variar, né? De novo a gurizada salvando todo mundo, vão dar de presente uma classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Porque agora, tudo que a gente imagina é, depois deste feito, nessa epopeia, sim, a classificação virá. Já tirou mais detalhes? Antes preciso te falar da KTO, né? KTO.com, não tem aplicativo, é site, o app para tu entrar agora, brincar, te divertir e ser feliz na KTO. Sempre lembrando, tem que ser maior de 18 anos, ter juízo nessa cabeça, vai lá, te registra com o código JBFilho para ganhar teu bônus na KTO. Eu fui lá, apostei em vitória do Grêmio, acertei, apostei que teria gol do JP e gol do Cristaldo. Gol do Cristaldo eu fiquei quase, né? Do JP nem perto nós chegamos. Mas enfim, é assim que funciona a KTO. Tu brinca, te diverte, troca uns pila com o sueco, mostra pros parceiros ali as probabilidades e tal. É pra isso, é pra entretenimento que a gente tá lá, ninguém fica rico da noite pro dia, isso é enganação. Então é pra brincar, pra te divertir, beleza? Gente, vamos lá. A escalação inicial do Renato é algo. A escalação inicial do Renato é algo. Quando todo mundo imaginava que o Renato ia colocar o Dodge ali, né? Opa, peraí, eu tenho um primeiro volante. Finalmente, estanquei ali e vou botar um primeiro volante. O Dodge na frente da área e abre o Gustavinho de um lado, Soteldo de outro. Bom, não tem pavão, faz o simples, né, meu filho? Faz o óbvio e não te complica. Não. O Renato, primeiro, joga com Vidiaçante e PP, dois caras que saem um pouquinho mais para a partida, e abre o Galdino na ponta direita. E não tem nenhuma explicação para isso, tá? Como volante, tu até pode dizer, embora a gente tenha saudado que finalmente o Grêmio tinha, olha, resolvido um problema da sua vida, que era ali aquele sistema defensivo. Tô todo descentralizado aqui, né? Hoje tá difícil. Mas que o Grêmio tinha resolvido um problema no seu sistema defensivo, que era ter um protetor, e agora vai parar de tomar gol. Pois é, o Renato não fez isso. Mas tudo bem, eu preciso reconhecer que não foi um problema. Os dois homens ali de meio campo, os primeiros da meia, né, o Vidiaçante mais pela direita, o PP mais pela esquerda, gastaram a bola, jogaram muito, mereceram ser elogiados e tudo mais, e o Grêmio fez um partidaço por ali. Mas o Galdino não tem nenhuma explicação. Não há nenhuma situação que me faça entender o porquê que o Galdino... Ah, mas o Galdino é mais experiente em Libertadores. É a primeira Libertadores da vida do Galdino. Ele também não tem know-how para dizer, ele vai tremer ou não vai tremer na Argentina. Ninguém sabia se ele ia porque ele nunca tinha jogado uma partida desse tamanho lá. Bom, mas, vamos lá, falando, vamos dizer assim, entendendo que, na minha visão, o Renato errou a escalação, eu não gostei do jeito de jogar, é óbvio que o Renato é o técnico e tal, mas o Renato adora esse tipo de protagonismo. Eu falava no debate raiz e todo mundo começou a conversar que podia isso acontecer. O Renato adora chamar o protagonismo para si em jogo desse tamanho, desse mote. Ou faz 3 volantes, 3 atacantes, 3 zagueiros e tal, ele sempre faz alguma coisa. Desta vez ele inovou botando o Galdino e fazendo algo que ninguém imaginaria que ele ia fazer. Mas por justiça, e a gente tem que ser o máximo de justiça aqui, o primeiro volante não fez tanta falta, na ponta direita não foi comprometedor, por quê? Era um time bem postado em campo. Os 4 defensores, 2 laterais, 2 zagueiros, aí tem 2 volantes, 2 caras abertos nas pontas, como o Grêmio sempre jogou, um meia que é o Cristaldo, 4-2-3-1 clássico, e o JP Galvão brigando contra tudo, contra todos, às vezes até contra a bola lá no comando de ataque. Mas enfim, era essa a estratégia do Grêmio. Escapes muito maiores pelo Soteldo na esquerda, o Galdino tentando fazer alguma coisa pela direita, invariavelmente sem grande sucesso. Neste cenário, eu preciso tirar dois panoramas aqui.
O primeiro é que o Grêmio tinha o jogo controlado. Não saía pro ataque, não era protagonista, não fazia assim uma pressão, mas também não era pressionado. Quem imaginou assim, ah não, mas o Estudiantes vai vir pro abafa, vai fazer uma meia pressão, né? Os caras jogando com 30 mil pessoas em casa vão pra cima do Grêmio. Não aconteceu. O Grêmio tinha posse de bola, o Grêmio saía do seu jeito, muitas faltas, 20 faltas no primeiro tempo, mais umas 20 na segunda etapa, foi falta pra caramba pra tudo quanto é lado, tá? Um jogo que parava bastante, mas enfim, o Grêmio controlava a situação. Então era um time, primeiro, bem postado, bem organizado, cada um na sua função. Segundo, voluntarioso. E terceiro, que não sofria riscos. O Grêmio controlava as ações. Quando eu falo controlar, é tu ter o jogo pro teu jeito. Claramente o Renato tava ali cozinhando o jogo. Ah, se saísse um gol numa jogada tabelada do Grêmio, beleza. Mas também não era uma pressão gremista, mas também não era pressão do Estudiantes. É isso que eu quero te falar. Teve um cara que foi o melhor em campo, ou pelo menos o mais protagonista quando esteve ali, que é o Cristaldo. O Cristaldo tem um chute de fora da área que obriga o goleiro a fazer uma boa defesa e tocar a bola para fora. E depois tem o clássico voleio, logo depois, que é uma jogada belíssima, ele pega de 100 pulo, dá um voleio, quase faz um golaço, a bola bate no travessão e quase é o gol do Grêmio. Ali o Grêmio já mereceria fazer ali 1 a 0 e tudo mais, por quê? Porque nesse momento já tinha mais... Qual é a grande jogada do Estudiantes? Qual é o lance de gol? Qual é a grande defesa do Marquezinho? Qual é a situação que os caras envolveram o Grêmio? Não teve. E o Grêmio teve essa primeira chance que claramente foi de um time que, ó... Tava controlando, só saía na boa, quando saiu, teve a chance do Cristaldo. O Cristaldo foi o melhor em campo. Mas aí vem o lance da expulsão do Villasanti. E assim, eu sei que a gente vai reclamar, porque tem um lance que o Enzo Pérez, ele abre o cotovelo, dá uma cotovelada no coleguinha, e aí automaticamente ele recebe só cartão amarelo, não recebe o cartão vermelho, que deveria. Eu também acho que deveria, você deve achar que deveria. O VAR, eu imagino que se fosse um pouco, né, se o juiz não tivesse dado cartão amarelo, chamaria, dizendo, olha, vê aqui que eu acho que é lance para vermelho. Mas daí, como o juiz deu amarelo, o VAR disse assim, bom, se o juiz já interpretou amarelo, provavelmente ficou assim. É uma conjectura minha. Só que agora, eu não posso dizer nada quando o Villasanti, que já tinha feito uma falta no primeiro tempo para parar contra-ataque, falta tática é para amarelo, porque senão ninguém vai atacar, os caras vão só ficar segurando e fazendo falta. Falta tática amarelo, falta em que ele chega por cima da bola, dá um pisão no amiguinho, é o quê? É o quê? Segundo amarelo, expulsão do Villasanti. Não fazia uma má partida, era até injusto com o jogo do Grêmio aquele cenário, mas era justo diante daquela circunstância de um erro que ele fez. E aí... vem aquela máxima. O Renato já tinha, por correção a gente precisa falar, chamado os dois guris, o Natan Fernandes e o Gustavinho. Tava claro que ele ia tirar Soteldo e Galdino e deixar o time como tava. Quando ele fica com a menos, o Renato pega o Dodge e bota o Dodge na frente da zaga. Diz assim, Dodge, fica na frente da zaga, eu vou te ter ali, vou ter o PP para tentar articular alguma coisa. Ele sacou o Cristaldo, então, abriu 2 pontas e deixou o JP Galvão para ficar lá brigando com todo mundo lá na frente. Foi isso que aconteceu, só que melhor do que isso. E aí vem aquela história. O Renato para mim escala mal quando ele escala o Galdino, mas quando tu faz o óbvio, parceiro, quando tu faz o que todo mundo sabe que tem que ser feito, é claro que tem mais chance de dar certo. Porque como é que saiu o gol do Grêmio? Uma bola recuperada lá atrás, que os argentinos vão dizer a vida inteira que o Grêmio jogou no contra-ataque, o Grêmio até não jogou, o Grêmio teve posse de bola, mas é um contra-ataque que saiu o gol, e é do jogo, que o Natan Fernandes pega a bola, lança em velocidade pro Gustavinho. O Gustavinho faz o diferente, porque qualquer um ali pararia e esperaria o time chegar. Ele vai no 1 para 1 e ganha. Ah, tudo bem, mas era o Enzo Pérez com 40 anos, 38, não importa. Ele ganha na velocidade, né? Ganhou na velocidade, chegou na linha de fundo, faz o cruzamento para trás e tá quem? O Natan Fernandes. Por quê? Porque é bom jogador, porque tem velocidade, porque tem vitalidade e consegue chegar na bola. É só a gente olhar, e aí não é uma crítica a ele, mas o JP Galvão partiu mais ou menos na mesma hora e chegou bem depois e estava bem mais atrás. Ele, ok, não podia fechar ali porque já tinha um jogador do Grêmio. Mas o que eu quero te dizer é, ali a gurizada ganhou. Esse é o jogo, é o típico de lance, é o típico lance que ter vitalidade acaba sendo fazendo total diferença. E aí, o Natan Fernandes tem todo o mérito de pegar a bola, lançar e depois aparecer para fazer o gol e fazer o gol, que é o mais importante de tudo num contexto que tu precisa vencer. Mas o Gustavinho fez diferente. O Gustavinho fez... O Galdino não faria aquela jogada. O Galdino não faria aquela jogada. Eu sei, você sabe, qualquer pessoa sabe. Eu acho que só o Renato não sabe ou não quer saber que o Galdino não faria aquela jogada e não há justificativa plausível para colocá-lo em campo. Ele tinha que ter entrado em campo, ele tinha que ter jogado. Mas enfim, o Grêmio tem vários protagonistas.
Os dois laterais foram muito bem, o Fábio na esquerda foi bem, o João Pedro na direita foi bem, o Jeromel lesiona, entra o Rodrigo ali que também não compromete, sabe, vai, faz o dele, o Kahneman jogando na Argentina cresce, tem vários jogadores de língua estrangeira que acaba ajudando, o Rodrigo ele entrou, ele jogou anos na Espanha, sabe falar espanhol, isso acaba ajudando no contexto do jogo e tal, até para falar com a arbitragem, fazer pressão e tudo mais, beleza. O Grêmio foi, em vários aspectos, monstruoso nessa partida. Mas tem uma coisa que eu não posso me furtar de falar aqui. O Grêmio tomou um gol que é inacreditável tomar aquele gol. E o Marquezinho falhou, mas falhou grosseiramente. O Grêmio foi salvo pelo árbitro de vídeo. Foi salvo pela bandeira primeiro, depois pelo vídeo. Aí você vai botar o lance mais pra cá, mais pra lá, vai dizer que tá certo. Eu não vou discutir com a linha. Se tem uma tecnologia, a tecnologia tá dizendo, eu não posso a olho nu dizer que tá certo ou tá errado. Então o gol foi anulado. Mas vamos entender que não vai ser sempre assim que o goleiro vai falhar e tu vai ter o gol anulado. O Marquezinho teve nesse lance mais sorte do que juízo. E aliás, a gente precisa falar, porque já vem de tempo. Cara, não tem justificativa por uma bola que era relativamente fraca, mas desviou no meio do caminho. Fraca a bola, fraca. E o Marquezinho não faz uma defesa que é óbvia. O Grêmio tem total razão, o Renato, aí nesse momento, que a gente tem informações de o Renato no bastidor da arena reclamar que não tem nenhum goleiro confiável, e não tem mesmo. E não tem mesmo, o Marquezinho com o currículo dele não pode fazer aquele tipo de lance. Ele não pode errar um lance tão, vamos dizer assim, fundamental. Ali é lance que tu vai comprometer uma trajetória inteira. Se o Grêmio não ganha, se o Grêmio empata aquele jogo, imagina o prejuízo que teria na temporada. Que aí, provavelmente, mesmo empatando, se vence as 3, não sei se classificaria. Sabe, dependeria de resultados combinados, provavelmente até conseguiria, mas ia depender. Cara, a possibilidade, e mais, né, se toma o gol numa dessas, pode até ter tomado a virada nos minutos finais. Tudo poderia acontecer, os caras iriam surtar, iriam enlouquecer. Meu, o risco que o Marquezinho fez e fez todo mundo passar foi inadmissível. Para mim, o Renato tem total razão em reclamar e dizer que não tem nenhum goleiro confiável. Porque hoje o Marquezinho não está sendo um goleiro confiável. O Marquezinho, para se defender, diz que aqui no Brasil vocês falam que a bola vai no ângulo, vocês dizem que a falha é do goleiro. E agora? O que ele vai falar? E agora? O que ele vai justificar? Não tem justificativa ter tomado aquele gol. Mas enfim, o Grêmio tem uma vitória gigantesca, tem muita coisa para comemorar e para mim, mais uma vez, a garotada, garotos, o Natan Fernandes e o Gustavinho garantiram uma possível / provável classificação gremista num grupo que, vamos lá, não é nem dos mais difíceis da Copa Libertadores da América, mas o Grêmio estava querendo se complicar. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.